Bom, pessoal, então a aula de hoje nós vamos discutir, né, é o último tema da disciplina, que é a evolução humana. Então, na aula de hoje a gente vai discutir esse modelo macroevolutivo, né? A última aula a gente falou da macroevolução, então hoje a gente vai discutir o modelo macroevolutivo, que é o da evolução humana. E aí, só para vocês terem uma ideia, né, a perspectiva sobre a evolução humana, ela foi mudando ao longo da história. Então, a gente tem que pensar o seguinte, que o ser humano é visto como um sujeito, né, da evolução biológica, principalmente a partir das ideias de Darwin, né? Quando a proposição de Darwin a respeito da evolução das espécies ela passa a ser aceita, então isso acaba também sendo aceito em alguma medida para os seres humanos, né? Mas a gente vai ter realmente uma repercussão histórica, de fato, a partir do início do século XX. A primeira hipótese que se formulou, né, que é a teoria do homem macaco, e a hipótese tarsoide, é que o homem evoluiu do macaco. Então, essa ideia do homem ter evoluído do macaco, ela surge num primeiro momento, né? Igual aquela história que cães evoluíram dos lobos, né? Então, essa ideia de ter um organismo atual que pode ter sido estoque primitivo, gerador, isso aí foi muito comum para vários organismos, né? E aí o homem havia essa perspectiva. Aí, a partir dos anos 40 e 60, principalmente com os avanços, né, da genética em relação à evolução, o que se descobriu é que existe um estoque ancestral macaco, mas a similaridade do homem atual com os chimpanzés e os macacos do Velho Mundo se deve à evolução paralela e não a uma origem comum, não a origem a partir do macaco, entendem? Então, você tinha essa perspectiva primeira, né, do homem ter evoluído a partir do macaco, depois, em meados do século XX, a perspectiva mudou, né, que é uma informação que é comum para homens e macacos, né, mas que as similaridades que a gente enxerga atualmente, elas surgiram por evolução paralela. Nos anos 60, foi descoberto um fóssil, né, do gênero Ramapithecus, que é uma das espécies primeiras lá da linhagem evolutiva humana, e essa espécie, ela apresentava indícios de conexão entre a evolução humana e dos macacos africanos, né, que é mais na verdade, um achado que reforça essa ideia do estoque ancestral, mas não da ancestralidade macaco, né, ancestralidade sim. Em 63, com o avanço das tecnologias para estudos moleculares, né, o Goodman encontrou muitas similaridades, né, entre homens e macacos, do ponto de vista molecular. Nos anos 60 e 70, a hipótese de exclusão competitiva ela se tornou muito forte. Então, se propôs que a única espécie do gênero Homo que sobreviveu foi o Homo sapiens, né, e que essa espécie havia eliminado todas as outras que foram contemporâneas a ela por exclusão competitiva. A gente vai discutir que o cenário não é bem esse hoje, tá? Nos anos 70, evidências de outros hominíneos, né? Então aí tem a descrição de várias espécies, né? Inclusive o Homo erectus, que é um dos hominídeos mais importantes da nossa história evolutiva, e do Australopithecus boisei, que é atualmente chamado de Paranthropus boisei, tá? Quando ele foi descrito nos anos 70, ele foi alocado no mesmo gênero dos australopitecos, né? Porém, com o avanço, né, do conhecimento e novos fósseis que foram encontrados, o Australopithecus boisei ele foi considerado de um outro gênero, que é o gênero Paranthropus. E atualmente, sabe-se que várias espécies coexistiram, né? E existiram ao longo da nossa linhagem evolutiva, e somente uma se estabeleceu recentemente, que é a espécie Homo sapiens, que é a nossa espécie. Certo? Até metade do século XX se achava, né, que a origem dos hominíneos, ou seja, da linhagem evolutiva nossa, né, junto com a dos primatas, era a mesma origem, né, e atualmente se propõe que a origem dos hominíneos é diferente da origem dos humanos. Então, quando a gente pensa na origem, né, dos hominíneos, perdão, gente, os hominíneos é a nossa linhagem evolutiva, certo? O que se propunha que a nossa linhagem evolutiva tinha um único, digamos assim, percurso evolutivo que culmina no Homo sapiens. O que se sabe hoje é que temos ancestrais comuns, né, para os hominíneos, porém, quando a gente vai estudar a árvore evolutiva,
Existe um ramo evolutivo que deu origem ao homem atual, enquanto tem ramos paralelos que vão dar origem a outras espécies que foram extintas, tá? Daqui a pouco eu mostro uma filogenia para ficar mais claro, mas hoje você sabe que a origem humana, ela não necessariamente está relacionada à base da origem dos hominíneos, né? Mas é uma origem mais recente. Aí só para vocês terem uma ideia, né, essas perspectivas, elas mudam até o posicionamento do chimpanzé, do orangotango e do gorila em relação ao homem, né? No século XIX, a ideia é que o homem ficava bastante distante, com o orangotango mais basal e chimpanzé e gorila ocupando o mesmo ramo. Nos anos 20, o homem ficava mais distante, né? E aí, numa sequência evolutiva, os ancestrais de orangotango surgindo primeiro, gorila posterior, chimpanzé posterior, mas não muito próximo ao homem. Atualmente, tanto o gorila quanto o chimpanzé, eles apresentam uma similaridade muito grande, considerado que tem uma similaridade muito grande, e os orangotangos são mais diferenciados, né? Então, só para vocês terem uma ideia como que foi esse processo. Então, no primeiro momento, o homem ele era colocado distintamente. Num segundo momento, os macacos do Velho Mundo e o homem ocupavam mais ou menos a mesma distância, com um pouquinho de maior distância para o homem. E atualmente, né, o orangotango é considerado uma espécie mais ancestral, né, tem uma origem mais ancestral. Gorila em seguida e chimpanzé e humanos com bastante similaridades, né, genéticas, morfológicas, tudo mais. O Darwin, ele propõe, né, algumas questões, ele tem um livro que chama Descendência do Homem, e ele traz algumas perspectivas em relação à evolução humana, perspectivas essas que foram muito criticadas à época, né, a ponto, por exemplo, dessa charge, que provavelmente você já deve ter visto em algum lugar, da cabeça do Darwin num corpo de macaco, porque ele trazia essa ideia, né, que homens e macacos compartilhavam ancestrais comuns, né, ele não defendia a ideia da origem símia do humano, tá, mas que homens e macacos compartilhavam estoques, né, similaridades. E aí, algumas características que o Darwin pontua, né, que eram importantes para diferenciar os humanos dos demais animais: inteligência, destreza manual, tecnologia e postura ereta. Então, esses pontos aqui são os pontos-chave para a evolução dos homens. E aí, o Darwin ele coloca uma afirmativa, e essa afirmativa que foi utilizada como chacota, tá? No contexto do livro, claro que o Darwin ele desenvolve essa ideia, né? Mas ele traz essa afirmativa que foi usada como recorte para produzir uma fake news, né? A fake news do século XIX. Um macaco que apresentasse, mesmo que sutilmente, essas características aqui, né, inteligência, destreza manual, tecnologia e postura ereta, teria vantagem adaptativa sobre os demais, né? Então, né, ele traz essa ideia, mas aí ele explica que essa questão de macaco não necessariamente é um macaco atual, né? Mas aí um ancestral comum para homens e chimpanzés. E aí ele traz essa ideia que os hominídeos, né, são os organismos na linha evolutiva que apresentam qualidades humanas e que os hominídeos dariam origem à humanidade. Então, essa perspectiva aqui, né, de hominíneos igual a origem humana, vem da teoria darwiniana, porém, da metade do século XX para cá, isso aí já foi superado, tá? E aí, algumas questões, né, que se discute. Então, o Darwin ele aponta 4 questões importantes, né, inteligência, destreza manual, tecnologia e postura ereta. E aí, do ponto de vista biológico, né, dessas características, né, 2 são extremamente importantes do ponto de vista biológico. Um deles é a locomoção bipedal e a outra é o aumento da capacidade craniana. E aí, quais seriam os percursos, digamos assim, evolutivos que a gente esperaria em cada caso? Então, se fosse a locomoção bipedal que surgisse primeiro, então a gente espera um macaco, mas entendo aqui como um estoque, né? Um estoque símil, aí o macaco bipedal, depois inteligência bipedalismo e humano. Caso o desenvolvimento cerebral ocorresse primeiro, então primeiro o macaco inteligente, depois inteligência bipedalismo e aí o humano. A hipótese que mais aceita é a primeira, tá? Da locomoção bipedal. Porém, por muito tempo se forçou muito a ideia da questão da evolução da inteligência primeiro, porque como a inteligência é uma questão muito, digamos assim, relevante para se falar sobre a evolução dos humanos, então se questionou muito, por muito tempo se apontou a inteligência como ponto, né? A adaptação chave, digamos assim, a inovação chave para a evolução dos hominídeos.
E aí foi produzida uma fraude em 1900, que foi, né, desvendada em 1912, que é o fóssil de Piltdown. O que os pesquisadores fizeram? Eles inseriram uma arcada dentária de um chimpanzé, de um fóssil de chimpanzé, junto com um crânio de um humano. Então são fósseis, e juntou um fóssil com o outro, e aí apresentaram esse fóssil como elo perdido entre homens e macacos, né? Que a ideia era justamente apresentar uma evidência válida que corroborasse a hipótese 2, a evolução do desenvolvimento cerebral primeiro. Porém, ao se avaliar a datação, né, do crânio e da mandíbula, se descobriu que as datas de fossilização eram diferentes, então não poderia ser do mesmo organismo, né? E aí essa fraude ela foi colocada por terra. Na época ela foi aceita, né, mas depois com estudos de datação se descobriu que na verdade isso aí foi fraude, foi construído. E aí, quando a gente observa, né, o humano e os principais organismos, né, os macacos do Velho Mundo, que compartilham algum grau de similaridade, nitidamente a gente já consegue uma característica que é bastante evidente aqui, que diferencia homem de chimpanzés. Primeiro é a proporção cabeça-corpo. Né? Se vocês analisarem aqui, apesar do orangotango ele aparentemente ter uma cabeça que proporcionalmente é grande em relação ao corpo, se a gente pensar a questão só do crânio, né, que é o que pode estar relacionado ao desenvolvimento de inteligência, essa proporção aqui ela é menor. Tá? Então, se a gente considerar só a questão do crânio, então veja aqui o tamanho do crânio humano, o tamanho do crânio, né, de um gorila, chimpanzé, orangotango e do gimbão. Então veja as diferenças aqui. Uma outra característica, uma outra diferença que é evidente aqui é a proporção membros superiores, membros inferiores, né? Se vocês observarem aqui, todos os demais primatas apresentam membros superiores muito maiores que os inferiores. E o oposto vai ocorrer com humanos, né? Em humanos, os membros inferiores, eles apresentam, né, um tamanho maior do que os membros superiores. Né? Claro que o tamanho do crânio é uma característica, né? Se a gente colocar na mesma proporção, né? Veja que qual seria a proporção do crânio, cérebro, né, de um macaco prego, de um chimpanzé e de um homem atual, se a gente colocasse na mesma proporção. Né? Vejam quanto o crânio e o cérebro do humano é maior do que desses outros primatas. Outra questão também que é bastante relevante, e isso vai ter uma implicatura nessa proporção membros superiores, membros inferiores, é a postura ereta, né? Apesar de alguns macacos do Velho Mundo eles conseguirem, né, se locomover em postura ereta, como acontece com os chimpanzés, por exemplo, essa angulação aqui, a coluna vertebral e fêmur, ela é muito maior do que a gente compara com os demais primatas, né? Então, a nossa postura ereta é uma postura ereta efetiva, e a gente não é ocasional que a gente se desloca de forma ereta, né? Um chimpanzé, ele pode se deslocar de forma ereta, mas isso é uma forma de locomoção que é eventual. Apesar de haver muita similaridade entre as mãos e pés, né? Um ponto que diferencia muito pés e mãos de chimpanzés é a questão da relação polegar opositor ter mais dedos, né? Se a gente analisar aqui para os demais primatas, né, mesmo quando a gente pensa no gibão, a proporção polegar de mais dedos em humano é maior do que para os outros primatas, apesar de ter polegar opositor, pelo menos para os macacos do Velho Mundo. Quando a gente foca nos pés, vejam que a nossa angulação do polegar ela é muito pequenininha. E quando a gente analisa essa angulação aqui para os demais pés de primatas, vejam que a angulação aqui é bem maior. Tá? Provavelmente isso aqui está relacionado nos pés, a adaptação para utilizar os galhos como locomoção. Então, esses polegares opositores nos pés também, eles auxiliariam nesse processo de locomoção por meio de galhos, né? E esse desenvolvimento do polegar em humanos pode estar indicado a uma maior capacidade de utilizar as mãos para produzir objetos, né? E, além disso, aumenta a precisão e a força para agarrar, certo? Pode ser importante tanto para a realização de movimentos finos, quanto para, por exemplo, produção de ferramentas e, posteriormente, evolução da escrita e tudo mais.
certo? Então, só para vocês terem uma ideia, como que seria, como são os nossos ossos da mão, né? E qual a implicação disso para o movimento manual. Então vejam que um chimpanzé tem dificuldade de fazer movimentos finos e para a gente esses movimentos são tão apurados que a gente pode utilizar as mãos, por exemplo, para escrever, para pegar um hashi, utilizar um talher e por aí vai. Pessoal, até o momento tranquilo, posso continuar? Tem uma dúvida, algum comentário? Vocês gostariam de fazer? Por aqui tranquilo. Beleza. Me fala se eu estou indo muito rápido, tá, gente? Outro ponto importante, quando a gente compara, né, os seres humanos com os demais macacos do velho mundo, é a presença de uma câmara de ressonância 1 polegada acima da laringe, e isso está muito relacionado à formação de sons articulados, né? Obviamente que essa estrutura de produção de sons também existe nos demais primatas, existe até em outros mamíferos, né? Mas em virtude dessa distância da laringe, na gente, a gente permite com que a gente produza linguagem articulada. Então, a gente consegue pronunciar palavras, né, diferenciadas. E aí, claro, com a evolução da cultura, a gente consegue atribuir sentido para essas palavras, né? Essa produção de sons articulados para os nossos ancestrais, ela é um pouco mais complicada, em virtude justamente dessa estrutura aqui. Outro ponto também importante que deve ser ressaltado é em relação ao desenvolvimento. Né? Humanos têm um tempo de desenvolvimento desacelerado quando a gente compara com o desenvolvimento dos demais primatas. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, os seres humanos têm tempo para amadurecer, e esse tempo de amadurecimento, a cria, né, é dependente dos pais. Só para vocês terem uma ideia, para os chimpanzés, o crânio está completamente formado em até 5 anos. Para a gente, isso vai ocorrer somente depois dos 12, 13 anos, né? Aqui está 14, 16, né? Que é quando a gente tem a finalização da fusão dos ossos do crânio. Só para vocês terem uma ideia da diferença, né? O tempo aqui é 3 vezes maior. Ainda em relação à postura bípede, né? Quais são os significados biológicos disso, né? Então, primeiro que o crânio ele fica acima da coluna vertebral, então isso muda a capacidade nossa de visão a longa distância, né? Então a gente consegue enxergar mais longe, porque o nosso aparato visual fica mais alto. Isso também muda a posição do foramen magno, né? Que para a maior parte dos mamíferos ele é mais posterior, em humanos ele fica centralizado. A coluna, né, na maior parte dos mamíferos, e aí se vocês tiverem gato, cachorro, vocês passarem a mão na coluna vertebral deles, vão perceber que ela é mais reta. No nosso caso, ela tem um formato em S, que isso tem a ver com a questão da gravidade, né? Então, isso é uma forma de reduzir o impacto da gravidade sobre a coluna. A estrutura pélvica ela é adaptada a andar, e isso tem um comprometimento em relação ao parto, né? Porque com essa posição de cintura pélvica, para que o bebê nasça, ele precisa passar por um canal ósseo, né, que dilata durante o momento do parto, e eventualmente isso pode não ocorrer. Né? Em outros mamíferos não existe essa barreira formada pela cintura pélvica, né? E também a ligação fêmur-quadril é diferente para a gente comparado com qualquer outro mamífero, certo? Obviamente que toda essa estruturação que surge lá na origem dos hominídeos, né? Inclusive a gente encontra isso em ancestrais tipo Australopithecus afarensis, que é o caso da Lucy. Isso tem uma implicação na forma que os humanos andam de forma bípede, né? Então, se a gente compara um humano andando e um bípede andando, um chimpanzé andando, bípede, o chimpanzé ele precisa ficar balançando o corpo do lado direito para o lado esquerdo para não cair. Então, a gente consegue fazer esse movimento sem precisar ficar, ao andar, a gente não precisa ficar balançando o corpo para que o centro de gravidade nos mantenha em pé sem que a gente caia, né? Um impacto, né, adaptativo do bipedalismo é que, como o pedalismo, o ser humano ele consegue se distribuir por uma maior área de distribuição, e isso é bastante relevante, considerando que durante, né, a evolução do homem, a região de origem, que é a região africana, ela passou
por momento de substituição de floresta por campos abertos. Só lembrando que durante a evolução da nossa linhagem evolutiva, tem momento que tem floresta, tem momento que tem savana, tem momento que tem floresta, tem momento que tem savana, então tem uma alternância, né, desses ambientes, mas ambientes de savana, eles são altamente, quem é bípede em ambiente de savana é altamente adaptativo, tá? O bipedalismo libera as mãos para outras tarefas, então os seres humanos são capazes de utilizar os membros superiores não para se locomover, mas para construir ferramentas, por exemplo. Em virtude do pedalismo, também é possível correr rapidamente por pequenas distâncias, mas é possível manter marcha moderada, e mesmo que seja uma marcha de corrida por um tempo longo, quando comparado com quadrúpedes, né? Isso permitiria uma dispersão maior da espécie e, de fato, vai ocorrer a partir da espécie, não, da linhagem, o que efetivamente vai ocorrer com a evolução do gênero Homo, né, principalmente Homo erectus no primeiro momento, depois para o Homo sapiens no segundo. Certo? Aí pensando na linhagem evolutiva dos humanos agora, né, então vejo que essa tendência ao aumento do tamanho do crânio, ela ocorre ao longo da nossa linhagem, né? Então se a gente vê aqui o tamanho do crânio em proporção, né, dos diferentes hominídeos, vejo que as Lopithecus apresentam, né, um crânio relativamente menor quando comparado, né, com a Abilis erectus, o Neanderthalensis e o Sapiens atual, certo? Apesar do crânio do Neandertal não ser tão alto quanto o nosso, ele tem um volume maior, porque ele é mais largo, certo? E aí, dentro da nossa linhagem evolutiva agora, todas as características que estão elencadas nesse slide aqui, elas são características da linhagem, tá? Apesar que algumas espécies da linhagem evoluíram para alguns outros caminhos, né? Principalmente quando a gente fala de hábito onívoro, né? Mas se a gente pensar a linha evolutiva do ser humano, há uma evolução que está relacionada principalmente à onivoria, tá? Então, presença de 5 dedos, hábito onívoro, unhas planas e arredondadas, ausência de estrutura de defesa e ataque, né? Quando a gente olha para chimpanzé, por exemplo, existe a presença de dentes caninos muito desenvolvidos, e eles estão relacionados à defesa e ataque. Há uma tendência ao aumento do tamanho do cérebro, aperfeiçoamento da visão frontal, desenvolvimento da linguagem, pensamento articulado, postura ereta, extremidades livres. Então, todas essas características aqui são sinapomorfias para os hominíneos, certo? Que seria justamente esse grupo aqui que envolve a nossa linhagem evolutiva. E essas adaptações, né, a proposta é que surgiram mais ou menos 6,5 milhões de anos, a despeito do registro fossilífero indicar que essa distância é maior, tá? Os fósseis sugerem que a nossa linhagem evolutiva surgiu há mais ou menos 8 milhões de anos. Porém, os dados genéticos, eles sugerem que nós surgimos há mais ou menos 6,5 milhões de anos, e há uma explicação para isso, tá? Durante a diversificação, né, da linhagem evolutiva dos chimpanzés para os hominíneos, houve, né, na verdade, a existência de subespécies que podiam cruzar entre si e produzir descendente fértil. Então, houve muita troca genética nesse primeiro 1,5 milhão de anos, né, da origem da linhagem. Então, houve muita troca genética entre ancestrais de chimpanzés e ancestrais de humanos. Então, por isso que os dados de DNA, eles têm essa datação de 6,5 milhões de anos. Enquanto os dados fossilíferos, né, eles têm uma datação mais antiga, que aí tem a ver mesmo com esse período de diversificação. Então, a diversificação começou antes, mas nesse início da diversificação houve muita troca genética, tá? Entre as espécies, né, que deram origem aos chimpanzés e as espécies que deram origem ao humano moderno. E aí, quando a gente pensa em hominídeos, tem 2 gêneros básicos, né? Hominídeos, que a gente está pensando na linhagem evolutiva dos humanos, tá? Os australopithecus e os hominídeos do gênero Homo, né? E há um processo de aquisição de postura vertical, desenvolvimento cerebral e capacidade de comunicação, certo? Então, nessa história evolutiva, né, há a proposição que, então, assim, vários autores, eles propõem cenários diferentes, né, para o surgimento das 4 características principais que têm a ver com a evolução dos hominídeos: a terrestrialidade, o bipedalismo, a encefalização e a civilização.
os cenários mais atuais, né, e os mais aceitos atualmente, inclusive, eles propõem que primeiro os seres humanos eles passaram a ocupar ambientes menos arborícolas, né? Isso a gente chama de terrestrialidade. Posteriormente, a evolução do bipedalismo. E aí, com a evolução do pedalismo, que é uma inovação-chave, permite a evolução da encefalização. E uma vez que há a evolução da encefalização, o ser humano se organiza em grupos sociais capazes de produzir ferramentas e transmitir não só genes, mas memes, né? Então, não só informações biológicas, mas informações culturais para gerações seguintes. Certo? E aí, aqui estão algumas linhagens básicas, né? E essas aqui que eu vou chamar a atenção na aula de hoje. A linhagem dos Australopithecus, né? E aí, um membro que é bastante conhecido é a Lucy, que surgiu mais ou menos há 3,2 milhões de anos. O Homo habilis, que é o considerado primeira espécie do nosso gênero, que surgiu mais ou menos 2,4 a 1,6 milhões de anos, tem maior capacidade craniana, a face é menor, e há evidência de fabricação e uso de ferramentas. Há cerca de 1 milhão de anos até 250 mil anos, os Homo erectus, né, que além dessas aquisições aqui que a gente já tinha detectado em Homo habilis, também eram capazes de realizar caça, construir abrigo em cavernas e controlar o fogo. O Homo sapiens, né, primeira espécie, que é chamado de arcaico também, há mais ou menos 150 mil anos, que aí a capacidade craniana é bem aumentada em relação aos demais, e tem sinais de espiritualidade. Posteriormente, o Homo sapiens sapiens, né, que é a espécie que atualmente vive, né, a gente não usa o sapiens sapiens porque como não tem nenhuma outra espécie, então a gente não usa a terminologia da subespécie, porque há muitas evidências de que o Homo sapiens neanderthalensis, na verdade, não era uma espécie separada de Homo sapiens, mas era uma subespécie de Homo sapiens. Então, por isso que a gente usa essa terminologia Homo sapiens sapiens. É a espécie que sobrevive atualmente, até o período atual. Existem evidências fósseis, né, dessa morfologia que a gente tem atualmente, aparecendo em 35 a 15 mil anos, ferramentas sofisticadas, trabalhos artísticos, organização em grupos, e aí algumas variações, né, a partir de 15 mil anos, que a gente chama de homem moderno, que aí tem a ver principalmente o advento da agricultura e da domesticação de animais, e aí trabalhos em olaria, tecelagem, construção de moradias, organização em cidades, que aí seria um período mais recente. Tá? Então vejam que a mudança no homem moderno está muito mais relacionada à cultura do que à biologia, certo? E aí, só para vocês terem uma ideia dos tamanhos médios, né? Então, o Australopithecus ele tinha cerca de 1 metro, o Homo habilis 1,20 m, o Erectus tem uma média parecida de altura com a nossa, e o Neandertal é ligeiramente mais baixinho, tá? Com 1,60 m em média. Pessoal, tudo bem até aqui? Dúvidas? Perguntas? Aqui, tranquilo. Tranquilo? Então, vamos lá. Bom, pessoal, aqui é uma árvore, né, evolutiva. Vejam que eu falei muito de 3 e pouco milhões de anos, né? Porque aqui tem uma consideração muito grande dos fósseis, né, da nossa linhagem evolutiva, com os australopitecinos principalmente, né? Mas existem fósseis mais antigos, né, mas que não são australopitecinos, que são, na verdade, espécies anteriores, né? Que é o caso do Ardipithecus, do Ramapithecus, do Salanthropus, tá? Que eu não vou falar na aula de hoje. Então, vejam aqui como que é interessante a nossa árvore evolutiva. Quando eu falo da linhagem hominídea, eu tenho que pensar num caminho, né, que culmina no homem. Então, vejo aqui. Então, o homem atual está aqui no topo, né, dessa filogenia, que é o organismo atual, e vejo que muito próximo a ele estão os homens de Neandertal, ou o Homo neanderthalensis, ou o Homo sapiens neanderthalensis. E aí vejo que aqui tem um conjunto de espécies do gênero Homo, né? Até a gente chegar aqui no Homo habilis. Então vejam aqui. Então, para seguir na linha evolutiva humana, vejo que a gente tem aqui o Homo sapiens, o antecessor, e aí você tem aqui um ancestral comum, né? Que tem a ver com a evolução do Homo erectus, que é uma espécie extinta também.
E aí, anterior ao Erectus, tem o Ergaster. Então, aqui a gente está indo tudo na linhagem evolutiva humana. E aí, o Homo habilis. E vejam que aqui para o Homo habilis tem um grupo, né, de espécies do gênero Homo, que aqui a gente está representando só o Homo rudolfensis, que ele não faz parte da nossa linhagem evolutiva, né, que tem um ancestral comum aqui a partir de Australopithecus, né, que evoluiu a partir de Australopithecus, que deu origem, né, à espécie do gênero Homo, que não tem a ver com a nossa linhagem evolutiva, porque o que tem a ver com a nossa linhagem evolutiva, deixa eu ver se eu consigo colocar um marcador aqui. A nossa linhagem evolutiva, ela tem esse caminho aqui, ó. Ai, meu Deus. Ah, não, peraí, fiz errado. Como que eu faço para apagar? Parou de apresentar para vocês, né? Parou. Ah, Jesus, peraí. Tem um jeito de tirar. Peraí, que eu quero mostrar a linhagem evolutiva. Eu vou traçar de novo, tá? Tá aparecendo de novo aí já, né? Está. Ó, eu vou pegar o apontador laser. Então veja aqui, ó. Todo esse caminho aqui, ó, é a linhagem evolutiva do humano atual. Só que tudo isso aqui é hominídeo. Só que vejam, tá vendo que aqui tem um caminho que dá origem aos Australopithecus, né? E que não tem a ver com o ser humano. Aqui tem organismos, né, do gênero Homo que não tem a ver com o ser humano. E aí tem toda essa linhagem evolutiva aqui, que são dos parantropos, que não tem a ver com o ser humano atual. Então, por isso que a ideia do Darwin, né, que a história da linhagem hominídea era a mesma história da evolução humana, ela foi refutada porque, na verdade, a evolução hominídea ela tem vários grupos, né, que evoluíram de forma independente do ramo, né, do que a gente pode chamar de anagênese humana, né. Então tem eventos de cladogênese aqui que vão levar à diferenciação de espécies e que não tem uma relação, que evoluem paralelamente à evolução da espécie humana, certo? Bom, e aí eu vou falar um pouquinho agora dos principais grupos, tá? Tá aparecendo bonitinho, né? Tô vendo aqui que tá aparecendo bonitinho para vocês. Então, primeiro, os australopitecíneos, né? Eles viveram na África, eles surgiram, né? Mais ou menos 4 milhões de anos. Vejam que eles eram bem pequenininhos, né? Eles tinham a, a indícios da altura variar entre 1 metro e 1,40 m e pesar de 30 a 40 quilos. Eles podiam usar alguns instrumentos, mas eles não construíam os instrumentos, né? Eles, na verdade, utilizavam elementos da natureza e podiam usar como ferramentas, mas não que eles construíam ferramentas. E eles tinham uma alimentação basicamente baseada em frutos e ervas, certo? Ah, aqui, só para vocês terem uma ideia, né, pegadas, né, de Australopithecus, afarenses, em Laetoli, o fóssil da Lucy, né, que é um fóssil importante de Australopithecus afarenses, né, e aqui uma reconstituição da face da Lucy. Aqui só para vocês terem uma ideia, a posição é bem basal, tá vendo? Ó, dos afarenses aqui em relação à questão da. Quando eu passo o laser, parece para vocês ou está aparecendo só para mim? Parece uma bolinha vermelha, às vezes. Mas quando eu mexo, parece. Ela tá Isso. parada. Ah, não, Agora tá beleza. parado. Tá, e deixa eu ver agora. Quando eu faço Agora, aqui, ela mexe. agora tá aparecendo a Sim. bolinha vermelha no centro E, da figura. e tá aparecendo o que tem aqui uma parte do fóssil em azul? Está. Ah, não, então beleza. O Australopithecus, veja, então o ser humano atual ele está nessa posição aqui, mais atual, e o Australopithecus afarensis está aqui numa posição mais basal, mas veja que ele tem a ver com essa linhagem evolutiva aqui que vai combinar no ser humano atual, certo? Ah,
a proposição que o Afarensis, né, que é a provável espécie que deu origem ao ser humano, ela existiu aqui na Terra entre 3,9 a 3,1 milhões de anos, tinha uma distribuição, principalmente nessas regiões aqui da África, né, Awash, Rio Omo, Kobe, e Rio Turkana e Laetoli. A reação do braço com a perna é virtualmente igual ao do chimpanzé, né? Então é mais próximo, esse é um indicativo que o Australopithecus tem algumas características que são mais similares, né, aos chimpanzés atuais, que essa proporção fêmur-perna, que é diferente entre homens e chimpanzés. Só que na face, um ponto que é bastante importante é a questão dos caninos, né? Em Afarensis, os caninos não são desenvolvidos, né? Então, são similares com os nossos dentes. Enquanto em chimpanzé, esses caninos são bastante desenvolvidos. E aqui, só para vocês terem uma ideia de uma representação, né? De Paranthropus é aquela linhagem evolutiva que fica paralela. Então, como seria um aspecto do Paranthropus, do Homo habilis, do Ergaster e do Rudolfensis, né? Que são espécies aqui do gênero Homo e do gênero Paranthropus. E aí, falando do gênero Homo, o Homo habilis, que ocupa esta posição aqui, né, mais recente. Ele viveu na África há cerca de 2 milhões de anos. Vejam que é um peso muito parecido, né, e mesma altura, é muito similar com o do Australopithecus, porém o crânio é relativamente maior, e há evidências que eles construíam ferramentas com pedras e ossos, né, e que eles se alimentavam de frutos e carne. A próxima espécie, que é do gênero Homo, das espécies do gênero Homo mais antigas, provavelmente a espécie que tem uma relevância maior para a história da nossa evolução é o Homo erectus, que ele ocupa essa posição aqui. Então vejam que provavelmente tem um ancestral comum, né, entre as espécies atuais, a espécie atual e o Homo erectus, mas tem evidência que tem um estoque ancestral aqui muito próximo de Homo erectus, né, então a gente não pode assumir que o Homo erectus a espécie ancestral, mas provavelmente é uma espécie geneticamente muito próxima, porque tá vendo que o ramo é bastante curtinho. Ele viveu na África, Ásia e Europa, então é a primeira espécie do gênero Homo a sair da África e até na Oceania, né, encontrado. E ele tem essa distribuição, a origem é provavelmente a partir de 1,5 milhões de anos. O peso e a altura média é bastante similar com a de humano atual. Há indícios de que esses seres humanos dominavam o fogo, né? Também tinham hábitos onívoros e há evidência que eles eram resistentes ao frio. Tá? Há indícios, em virtude da configuração do osso, que eles poderiam ser resistentes ao frio. E as áreas de ocupação também, tá? Onde os fósseis foram encontrados. Bom, aí, pessoal, aqui tem um mapa com a distribuição de sítios fossilíferos onde foram encontrados Homo erectus, né? Então vejam que eles foram distribuídos praticamente por todo o Velho Mundo, e aí eles conseguiram chegar em algumas ilhas da Oceania, mas não na Austrália. E não tem evidências de Homo erectus até o momento no continente americano, certo? Mas vejo que tem vários sítios fossilíferos de Homo erectus em várias partes do mundo, indicando que eles conseguiram sucesso, né, nas migrações. Bom, e aí, falando desse último ramo, que é o Sapiens, né, atual, e o Neanderthalensis, vejam aqui, né, dois crânios, né, um de Neandertal e um dos humanos modernos que apareceram inicialmente. Se vocês analisarem aqui, há uma similaridade muito grande, né? Talvez um ponto que seja distinto é principalmente a presença desses ossos aqui na região das sobrancelhas, né? Então vejam que em Neandertal isso aqui é bastante desenvolvido, em humanos é um pouquinho mais frágil, mas de forma geral é muito similar. Inclusive a proporção que se tem é que se o Neandertal existisse, né, a gente não conseguiria diferenciar ele de um humano. Então ele poderia andar livremente pelas ruas que a gente não conseguiria
fazer distinções, tá? Entre sapiens e Neandertal. E aí, falando um pouquinho mais de Neandertal, as evidências fósseis, né, indicam uma grande similaridade, né, entre. Então, vejo que aqui são duas filogenias, né, dos homens modernos, dados de fósseis, né, de 5.856 indivíduos, e aqui com 9 humanos modernos, e aqui são formações fósseis de neandertais, né? Então vejam aqui que sempre é um agrupamento, né, entre neandertais e humanos modernos, nos dois casos aqui, né? Aqui tem um pouquinho mais de diferença quando a gente insere um grupo de neandertal de uma região chinesa, né? Mas vejam aqui que eles são todos agrupados juntos, né, enquanto os demais primatas são colocados em grupos separados. E as evidências de DNA mitocondrial indicam, né, que uma provável origem, né, do homem de Neandertal tenha sido na região nordeste do Cáucaso, tá? Que aqui está indicado no mapa. Falando dos sapiens sapiens, né, agora, o Homo sapiens sapiens ele ocupa todo o planeta, né? Ele pesa em média 70 quilos, tem uma altura média de 1,70 m, surgiu na África entre esse período. Eles eram capazes de caçar, construir roupas de pele, construir choupanas. E aí, só para vocês terem uma ideia, a origem ocorreu no período Cenozoico, né? Então, os seres humanos, os primeiros seres humanos que surgiram, eles conviveram com as megafaunas, né? E também, além de conviver com a megafauna, conviveram com erectus, com homens de Neandertal, né? Então, o Homo sapiens, na verdade, quando ele surgiu, ele coexistiu com um conjunto de outros organismos, né? Tanto os da megafauna, do Cenozoico, quanto outras espécies do gênero Homo, né? Principalmente Erectus e Neandertal. E aí há evidências genéticas, né, que neandertais e homens modernos eles eram capazes de cruzar entre si e produzir descendente fértil. Inclusive, né, uma série de fósseis que mostram mosaico. Né, esse aqui eu falo de uma criança que tem mosaico Neandertal sapiens, né, que foi encontrado em Portugal. Mas existem outros fósseis e os dados genéticos eles indicam fortemente que as espécies de Homo sapiens e Homo neanderthalensis conseguiram cruzar entre si e produzir descendente fértil. Certo? E aí, por último, que é a nossa espécie, o Homo sapiens atual, ele tem uma ampla distribuição, e aqui, então, nessa figura, tem as prováveis rotas de dispersão. Então, aqueles primeiros humanos devem ter surgido aqui, nessa região da África, mais ou menos 200 mil anos. Então, a partir dessa origem, eles migraram para diversas partes da África, chegando ao sul da África mais ou menos 100 mil anos. Claro que ao longo desse processo de migração foi havendo uma evolução, né? E aí esses humanos que efetivamente saíram da África, eles eram diferentes desses humanos que surgiram aqui há 200 mil anos, tá? Ligeiramente diferentes. Há 100 mil anos eles eram encontrados no Oriente Médio, e aí se dispersaram para a Europa, chegando, né, a diferentes regiões da Ásia entre 50 e 70 mil anos, na Oceania 40 mil anos, e há uma estimativa que eles podem ter chegado na América entre 12 a 40 mil anos, atingindo a América do Sul há mais ou menos 13 mil anos. Tá? Tem 12 a 40 mil anos, porque é o seguinte, há indicativos que provavelmente tenha havido mais de uma corrente migratória aqui para a América, né? E também há uma sugestão de que a primeira corrente migratória que chegou na América, ela não se estabeleceu na América do Norte. Por isso que sugere-se, né, porque os fósseis mais antigos na América são da América do Sul. Então, o que sugere? Que provavelmente esse grupo que chegou aqui na América, eles desceram, né, e aí acabou não ficando descendentes nas regiões mais ao norte. Então, todo o grupo acabou descendo e se estabelecendo na América do Sul. E aí, posteriormente, a América do Norte foi ocupada por novas correntes migratórias, tá? Não se sabe direito, essa aí é uma história que precisa ser melhor elucidada. E aí, quando se fala, porque vejam, né?
seres humanos apresentam uma ampla distribuição na Terra, né? Tem encontra em todos os lugares do mundo. E é basicamente uma única espécie, certo? E aí a pergunta que se faz: como que foi possível, né, que a espécie tenha se mantido ainda como espécie biológica, né, capaz de cruzar entre si e produzir descendente fértil? Uma primeira hipótese é que houve uma evolução multirregional, certo? Que o homem moderno evoluiu simultaneamente em várias regiões do mundo. A segunda é que o homem moderno evoluiu apenas uma vez na África e migrou, que é a hipótese que eu apresento aqui nessa figura, certo? E aí, nesses modelos, né? Então, para a gente admitir que uma evolução multirregional, a gente tem que admitir que houve fluxo gênico durante todo esse processo. Então, surgiram, né, em cada região do mundo, digamos assim, uma subespécie do Homo sapiens, e essas espécies eram capazes de cruzar entre si. E isso, com esse fluxo gênico, era possível evitar a especiação. A outra hipótese é que teve, né, o surgimento na África, e aí correntes migratórias junto, então, na verdade, o que a gente tem é efeito do fundador, né? Então, a espécie foi chegando, colonizando a área, e aí você tem efeito fundador em cada área, e é mantida a mesma identidade de espécie, porque o processo não é tão antigo, né? De qualquer maneira, o que a gente encontra hoje é uma grande diversidade de morfologias, né? Do ponto de vista biológico, a diversidade genética, né, principalmente a diversidade, ela é muito baixa, principalmente quando a gente compara populações diferentes, né? Então, a diversidade interpopulacional ela é pequena, porém há muita diversidade genética dentro das populações. E isso poderia explicar as diferentes morfologias que a gente encontra, né, para os seres humanos. Uma outra questão também importante, que para além da biologia, as diferentes etnias, né, da nossa espécie, elas são diferenciadas principalmente por questões culturais e não tanto por questões ah, biológicas, né? E aí só reforçando que do ponto de vista biológico e genético, a variabilidade intrapopulacional ela é maior do que a variabilidade interpopulacional. Certo? E aí, meninos, que eu queria discutir de evolução humana, nossa, foi rápido, né? E vocês têm alguma dúvida? Vocês não perguntaram nada? Querem fazer algum comentário? Ah, a aula foi bem gostosa, eu gostei bastante. Foi É como se tranquilo? estivesse contando a história, né? Tipo, Eu adoro que é, né, Daniel? A nossa história, né? Então, tá ótimo. Eu gosto bastante da parte de evolução humana. Por isso que eu sugiro, se vocês tiverem oportunidade, né? Quem sabe eu animo a oferecer, não no semestre que vem no outro, né? Que vocês vão estar tudo por aí de novo, evolução humana. Se vocês pudessem fazer, seria muito bom. Porque na disciplina de evolução humana a gente detalha cada um desses aspectos. Eu trago umas questões de evolução do comportamento, que também é legal, perspectivas para o futuro, né? E eu achei que foi muito. Nossa, foi a primeira vez nesses anos todos que eu acabei a discussão tão cedo. Bom, pessoal, deixa eu então interromper a gravação.